Estamos Tchau, dando sequência ao contraponto de hoje aqui na Rádio Com, 10 horas 32 minutos, 10h32. Agora, e só estamos aguardando o nosso convidado de hoje, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que já está chegando. Está com um pouco Seria bom que o Belete usasse fones, viu, Belete? Tu está nos ouvindo pela caixinha, pelos alto-falantes do notebook. O bom é que tu tem uns fones de ouvido, tipo aqueles fones de celular, para botar no teu ouvido, que aí vai abafar esse áudio excessivo que eu sinto na transmissão. Ele diminuiu porque tu fechaste o teu microfone. No momento que tu colocares uns fonezinhos de ouvido, que nem esse de celular que eu estou usando, some esse ruído. Enquanto isso, eu dou bom dia para Vera Lopes e estou saudando a companheira jornalista que já está com a gente na transmissão. Vera, bom dia. Bom dia, Regis. Primeiramente, me desculpando pelo dia de ontem, que fiquei, de repente, sem som, com imagem e sem som. Não sei o que aconteceu, não entendo muito disso. E aí, de repente, fui embora, saí, né? Mas eu sei que ficou a imagem aí, só que eu não ouvia. Vera, essa explicação aí não importa muito, te apresenta para o departamento pessoal e negocia a tua multa lá, a tua penalidade. Tá bom. Mas hoje a pauta eu sou solidária com a tua dor que chegou através do Fernando Diniz, eu preciso dizer isso. Não, eu estou muito satisfeito que as ideias do Fernando Diniz estão se consagrando e sendo reconhecidas no Brasil inteiro. Mas vamos ver se... Com Daniel Alves, tudo é possível. Pelo menos isso eu ouvi ontem, não sei se... É o jogador mais vencedor da história do futebol brasileiro, Vera Lopes. Não leva a mal. Tá certo. Olha aqui, vamos ver se o Belete já está com um som... O som está bom, só que tinha muito volume de retorno. Belete, me ouve bem? Bom dia, Regis, bom dia, a Vera, enfim, não ouço bem, sim, eu estou tentando, porque os meus microfones, como estava dando problema aqui de som, eu acabei deixando em casa, mas estou tentando localizar outros aqui. Mas agora o teu som e a tua imagem estão de ótima qualidade. Então deixamos assim. Deixamos assim. Se melhorar, estraga. Tá bem, então. Bom dia. O pessoal estava me reclamando que com os fones estava ficando baixinho, enfim, no quadro ali. Por isso eu estou usando sem isso, né? Tenho feito 2, 3 reuniões online por dia, enfim, né? Ontem, inclusive com a OPAS, na Organização Pan-Americana, que está fazendo trabalho aqui junto com a Católica e a Secretaria de Saúde, enfim, né? Eu participei, tinha uma boa interferência com o pessoal lá de Brasília e outros estados, São Paulo e outros estados estavam participando desse trabalho que a OPA está fazendo com 3 cidades no Brasil, uma é Pelotas, outra do Rio de Janeiro, e Teresina, no Piauí, aqui no Brasil, e mais outras cidades, 2 cidades da Argentina, 2 da Colômbia, 2 da Bolívia e do Peru, me parece que eles estão fazendo um trabalho aí sobre a questão do Covid e o tratamento que é dado para a saúde das pessoas em geral, né? Desde a atenção básica ali, qual é o tratamento básico e qual é o diferencial agora no período de pandemia. Estão fazendo isso um trabalho internacional. A OPAS é a Organização Pan-Americana, mas eles estão ligados diretamente com o pessoal da Organização Mundial da Saúde, fazendo esse trabalho para fazer um entendimento. Na atividade de ontem participamos eu e mais o Dorval, que é o presidente do Conselho Municipal dos Idosos. Nós os dois participamos, porque ontem a atividade era relacionada ao tratamento com idosos. Ali, nosso som saiu bem perfeito ali, tranquilo. E aqui está ótimo. Para a tua tranquilidade, eu te informo que está ótimo o som e ótima imagem. Então, eu noto que o Belete está assim, ele está no local de trabalho, porque eu tenho familiaridade com o prédio da Casa dos Conselhos e pela imagem
por essas divisórias que eu estou vendo, o Belletti se encontra lá na sede do Conselho Municipal de Saúde aqui em Pelotas, ali na 3 de Maio com Osório. Estou certo ou estou errado, Belletti? Tá bem, eu não, né, por todas as razões, assim, enfim, eu não consegui ficar fora, fiquei alguns dias com o menor, porque quando a casa teve fechada, nós tivemos dificuldade de entrar, de ter acesso à casa, até nos cederem a chave, né, porque a direção da casa aqui não queria atividades dentro da casa, mas o nosso trabalho é essencial, né, isso colocamos para o pessoal da administração do município que nós precisávamos ter o acesso, e depois de ter uma chave que não deveríamos ter, né, porque tem guarda lotado aqui, enfim, mas os guardas acabaram entrando em licença, nós só paramos por esse dia, mas nos demais dias, praticamente, no mínimo, o turno da manhã, a gente está aqui, quando está. Hoje nós temos reunião do conselho e possivelmente eu faça a reunião um período da noite, faça daqui, porque tem inúmeros materiais e para estar levando para casa ou ter acesso a outros, de casa eu não consigo ter todos, então eu fico fazendo daqui do conselho, fico fazendo esse trabalho. Pela minha função, né, e todo, né, tudo que requer a presidência do conselho, nós não temos né, esse direito a termos essa privacidade de poder estar em casa, embora, né, eu já esteja com 64 anos, mas graças a Deus, né, e todo cuidado, eu não tenho hoje nem hipertensão, nem, embora às vezes chegue aos 14, 15 ali, mas não tenho hipertensão, nem diabetes, nem outra doença que me impeça de estar, né, e tenho circulado nos hospitais na medida que sou exigido, né, no domingo tive que interferir lá no serviço da Bento Gonçalves, né, tive que fazer uma interferência lá, e vou sem medo, né, porque... Ô, Vera, olha aqui, Vera, nós vamos falar para os ouvintes, para os espectadores da Rádio Com que nos acompanham na página do Facebook, nos acompanham no canal do YouTube da Rádio Com e também agora na nossa conta do Twitter. Nós estamos com o Luiz Guilherme Belletti. Para quem não está na live, quem não está nos vendo, nós estamos com o Belletti. E para quem está ouvindo a Rádio Com, no FM 104.5, eu tenho que dizer quem nós estamos entrevistando. É o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luiz Guilherme Belletti, que está falando diretamente da sede do Conselho Municipal aqui em Pelotas, na Casa dos Conselhos, na 3 de Maio, com Osório. Vera Lopes, a pauta é coronavírus em Pelotas. E o Belletti te ouve. Então, bom dia, Belletti, prazer em te ver, disposto e sempre muito operoso. Não sei se existe essa cidade, mas essa palavra, mas é aquela pessoa que não recusa a tarefa. Para mim, tu é isso. Há anos que eu te encontro nas quebradas que nós frequentamos aí dos movimentos sociais. Enfim, Belletti, a gente está vivendo uma situação de bastante pânico aqui em Pelotas. Eu, pelo menos, sinto isso nas pessoas, sabe, aquela pergunta sem resposta. Mas quem é que assume isso? No domingo da eleição, tu até já fez uma referência, nós estávamos de plantão aqui na rádio, a toda hora vinha informação que o caos lá na UPA da Bento Gonçalves estava estabelecido. Quer dizer, o caos significava assim, muita gente na fila, muito lugar de entrada, pouca condição de atender tanta gente, pânico, enfim, e tal. E outra coisa, eu já vou adiantar isso, aí eu queria te perguntar como é que está a entrada, a definição. Já vou te adiantar outra coisa que está me chamando a atenção, que eu acho que tem pouca comunicação a respeito de procedimentos básicos, que parece que o pessoal esqueceu. Coisas mínimas, como, por exemplo, ontem o SANEP trouxe um pedido para que as casas que têm pessoas com doença do corona, que façam
uma embalagem separada com uma fita vermelha para que os que coletam o lixo não se exponham tanto à questão da contaminação. Coisas como, por exemplo, melhor ventilação nos ônibus. Algumas coisas precisam ser trazidas através dos meios de comunicação, na minha opinião, com muito mais intensidade. E é sobre isso também que a gente te pergunta, Belete, quem é que está coordenando essas iniciativas de esclarecimento do público? O pânico está instalado, né? Aquela velha pergunta, por que não testam mais em Pelotas, se a Universidade Federal diz que tem um estoque lá à disposição da Secretaria da Saúde? E, mais uma vez, Belete, a gente te pergunta, quem é que assume a responsabilidade? Eu tenho visto muita live da prefeita, sempre falando aqui e tal, mas a gente não sente a autoridade municipal se manifestando sobre as medidas e também sobre o andamento, o movimento, vamos dizer assim, da doença em Pelotas. Então, são essas perguntas, assim, não são poucas, que eu deixo aí para te falar à vontade. Nós estamos precisando de informações, assim, da autoridade municipal da saúde, e, de certa forma, tu nos representa como conselheiro, né? Tu representa a coletividade como conselheiro da saúde, mas tu pode nos dizer o que a autoridade está fazendo. É isso que a gente precisa saber, Belete. Abre o microfone, Belete. Tu fechaste teu microfone. Desculpa. Assim, na realidade, Vera, eu estou no controle social, tanto aqui como uns 3 anos estive em Canguçu, lá também no Conselho de Saúde, há 24 anos, né? Então, estou nessa função do controle social há 24 anos aqui, querido por uns e odiados por outros, né? Pelas minhas falas e cobranças, e, enfim, né? Eu tenho intervido fortemente em defesa dos usuários e sou representante dos usuários hoje pela Casa do Trabalhador. Eu antes era pelo Sindicato de Alimentação, mas como o Sindicato de Alimentação também faz parte da Casa do Trabalhador, hoje eu sou um representante dos usuários pela Casa do Trabalhador já de um bom tempo. Estou na gestão, na presidência do Conselho de Saúde pela 6ª vez, se eu não estou enganado, são tantas vezes, né? O pessoal aqui me considera o presidente nato do conselho, porque é a terceira pessoa que mais tempo está aqui na frente, como nessa posição, que não é nada fácil, e colocar para quem não sabe, enfim, que muitas pessoas duvidam, que é um cara, o Regis sabe que é um trabalho voluntário, nós não somos remunerados. Embora um assessor de vereador ganhe mais de R$4.000, e não aparece aí, as pessoas nem conhecem, nós estamos aqui expostos a todo esse enfrentamento sem remuneração, não apenas eu, como outras pessoas, que eu não trabalho sozinho, tem outras pessoas que trabalham, conselheiros também trabalham na retaguarda comigo, né, nesse momento de pandemia um pouco mais retraídos, mas é um grupo maior que trabalha com nós e nenhum de nós é remunerado por essa função nesse quadro ali. A responsabilidade da comunicação, da divulgação dos dados, ele está sobre a responsabilidade da ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação da prefeita Paula. Mas tem havido várias falhas nesse sentido, até mesmo dentro do próprio comitê, né? Pelotas, como praticamente quase todas as cidades do estado, principalmente as grandes cidades, ele tem um comitê de enfrentamento da crise da pandemia, que nós vamos discutir na noite de hoje a permanência ou não do conselho dentro desse comitê,
porque é um comitê onde os empresários de Pelotas têm dado a maior palavra, e parece que o maior respeito tem sido dado aos empresários que nós. Ontem deve ter saído o decreto, o novo decreto, enfim, até mesmo isso. Os decretos eles são colocados para nós dentro do comitê como uma matéria em estudo, né? Algo para ser debatido, ser alterado, ser modificado, enfim, ser concluído, como foi o último decreto, mas a prefeita nos pediu, enfim, nos exigiu que nós não reproduzíssemos isso a ninguém, né? O conteúdo que está ali é apenas para quem está no comitê. Mas tem havido vazamentos, né? Em apenas uma vez, eu reproduzi, porque é uma matéria muito polêmica, era bastante polêmica, foi aquela questão dos ônibus, né? Dos usuários, dos idosos não usarem os ônibus em determinados horários. Eu compartilhei isso com os demais conselheiros, porque era uma posição que tinha que ser tomada de imediato, e o tempo que o comitê reúne são de minutos lá. O comitê, muitas vezes, é chamado, digamos, ao início da tarde, até 4 horas, no máximo, tem que dar o retorno para ser encaminhado para os órgãos oficiais, publicarem os decretos, enfim, e em muitas posições tem que ser tomado de imediato. E aí, algumas correntes lá não têm esse tempo hábil de discutir. São 42 representações nesse comitê municipal, as pessoas, os usuários, enfim, praticamente tem 2 representações, que é nós do Conselho Municipal de Saúde e do Fórum dos Conselhos, isso das pessoas diretas. Depois tem uma representação, quero colocar aqui, que tem feito uma defesa bastante importante no quadro, a representação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Pelotas, né, que é outra representação que defende o público, e tem defendido, né, no segmento do que coloca os epidemiologistas, né, os epidemiologistas tanto da Universidade Católica, mas principalmente da Universidade Federal, tem colocado isso, né, e tem defendido numa razão epidemiológica. Mas tem um outro lado dentro do comitê que tem tido muita força, o lado da economia, ou seja, dos empresários representados pela Aliança Pelotas, que tem pressionado bastante a prefeita e outros órgãos, e que tem sido considerado essas suas interpretações, às vezes até mais do que é proposto. Por exemplo, o reitor, o Pedrinho, né, o Pedro Alau, da Universidade Federal, também tem se posicionado fortemente, tem intervido lá, mas nem sempre as suas colocações são aportadas também nesse sentido, que é uma autoridade, né, dentro da nossa cidade, também de representatividade, hoje até a nível de Brasil. Esse último decreto, né, ele foi debatido, e isso que ele foi debatido com algumas pessoas no período da manhã, e só à tarde nós fomos chamados para... e dessa vez foi uma live, não foi porque em vezes anteriores tinha sido as comunicações do decreto, foram debatidas apenas pelo grupo do WhatsApp, eram apenas por mensagem de WhatsApp que eram debatidos os decretos municipais. Em apenas 2 ou 3 deles, como desse último, que foi por live, segundo por reunião online, segundo a prefeita, a partir de agora, todas as determinações e decretos serão por sistema online, reuniões online com as pessoas. Participou em torno de 50%, né? Nem todas as representações participaram, porque foi durante a tarde. Talvez algumas por horário de trabalho, ou por terem sido chamadas de última hora. Por exemplo, o próprio reitor e outras, o Eduardo, que é epidemiologista da Universidade Federal, já tinha outro compromisso marcado, né, no horário que estava se debatendo esse último decreto.
Ele mudou algumas coisas, mas não o suficiente para conter a pandemia. Por exemplo, nós do Conselho solicitamos para que a venda de bebida alcoólica, principalmente no setor atacadista, porque a bebida alcoólica não faz bem a ninguém no processo, e muito menos no serviço de pandemia. Nós solicitamos que a venda de bebida alcoólica fosse encerrada às 19 horas, né, que ela fosse limitada às 19 horas, e ela ficou limitada às 23 horas. Então, às 23 horas, já é um horário bastante extenso, e nós temos dois grandes atacados de bebida na cidade, que vende bebidas aí e supre aí a outras entidades. Houve uma diminuição aqui na questão de bares, lancherias e o próprio comércio de alimentos, para o fechamento às 23 horas e o funcionamento no máximo às 24 horas. E o que vinha preocupando a nós e também os próprios serviços de segurança que fazem a ronda de aglomerações, eram as aglomerações que estavam ocorrendo após meia-noite. Então, ficou nesse decreto proibido aglomerações de mais de 5 pessoas entre as 24 horas e 6 horas da tarde. E aí os casos que são apurados, né, porque tem pessoas da Universidade Federal, principalmente, outros epidemiologistas, cruzando as informações das pessoas contaminadas, aonde elas se contaminaram e aonde elas estiveram nos últimos dias. E a interpretação que se tem após esse novo surto que voltou com mais violência do que o anterior, geralmente eram de pessoas que tinham participado de aglomerações ou em seus domicílios, né, isso foi colocado, o Pedrinho da Federal colocou com muita propriedade, a grande parte das pessoas contaminadas tinham participado de atividade de aglomerações em seus domicílios, ou seja, fizeram a festa de aniversário da família ou de coisa dentro dos seus próprios lares, enfim, se aglomeraram dentro dos seus próprios lares, das suas residências, e uma outra grande quantidade que tinham participado de atividades noturnas, né, em atividades noturnas, mais de 90% das pessoas contaminadas são pessoas com uma faixa menor que 50 anos. Né, são jovens. São jovens. Belete, então eu te pergunto, em cima de todo esse relato que tu fizeste, para responder os questionamentos que a jornalista Vera Lopes fez. Aqui em Pelotas, nós tivemos momentos diferentes na forma de lidar com a pandemia. Eu digo do governo municipal, da prefeitura, da prefeita Paula, da sua secretária de saúde e da vigilância sanitária, e desse comitê Covid-19. Lá no início da pandemia, teve um procedimento mais restritivo, o isolamento foi proposto e teve um momento em que a sociedade, aqui em Pelotas, a população ficou realmente em casa, não saía, não fazia aglomerações, não ia para boemia, para festeirê e tal. Estava tudo nos conformes. Aí eu faço um link, uma vinculação entre a tua informação e a memória que a gente tem daquele momento, lá em março, abril e tal. Março e abril, exatamente. Isso. Aí qual é a memória que eu tenho, que a Vera tem, que quem mora aqui em Pelotas tem, que está nos acompanhando nessa transmissão? Os empresários começaram a falar grosso. E dentro do pessoal da CDL, pessoal do comércio de Pelotas começou a falar grosso. E o que eu reparei? A prefeita, esse comitê de saúde, como tu bem colocaste, o presidente do Conselho Municipal de Saúde está dizendo aqui na Rádio Com que nesse comitê de saúde a fala que mais importava era dos empresários e menos de autoridade. Citou o reitor Pedro Arnaldo, da autoridade brasileira e internacional em epidemiologia, estavam sendo ouvidos mais os empresários. Aí eu te pergunto, Pelé, agora está o risco novamente de superlotação de leitos de UTIs aqui em Pelotas. E continuo ouvindo mais os empresários do que cientistas, ou seja, a ciência e os seus protagonistas são ouvidos menos.
do que os empresários, aí nós vamos ter superlotação de UTIs, mortes de pessoas e pessoas que nem vão poder ser atendidas dentro das UTIs, terminar morrendo sem entrar no hospital. É esse o estado de coisas. E qual é a responsabilidade da prefeita Paula, da sua secretária de saúde e desse comitê em que os empresários mandam mais do que a ciência e as autoridades da saúde? Regis, nós temos que classificar assim que tem empresários e empresários nesse sentido ali, né? E ontem eu cobrava de um deles que estava na representação, até o cidadão que é o mais consciente deles ali, enfim, né? Para que ele também dizer porque eles fizeram até matéria nesse sentido, que eles cobrassem. Nós temos empresários aí, e você, quem passa no calçadão ali, vê a atitude de algumas lojas e na outra, às vezes, a loja ao lado, a atitude é totalmente diferente. Então, para aqueles empresários também, né, cooperassem nesse sentido, mas tem empresários, e o José Luiz aí dos comerciários tem colocado isso nos grupos que ele participa, assim, de alguns empresários que não estão nem aí. Quando a pessoa adoece, ela afasta, manda lá para o médico, mas continua o restante trabalhando como se nada tivesse acontecido na loja, nesse sentido. Agora, nos últimos dias, tem surtido uma crise nos bancos, né? Tanto que o Banrisul da Floriano teve fechado, enfim, a atuação dos comerciários ali e dos próprios gerentes bancários tem sido diferente nessa postura, enfim, não sei se é uma sincronização de informes entre eles, mas a postura dos bancos me parece diferente do que tem sido a posição dos comerciários. Eu cito um exemplo de um mau comerciário que fica próximo à nossa residência ali, Regis, né, na rua Marcílio Dias, que ele já teve o seu estabelecimento fechado pela Brigada Militar por estar descumprindo o horário quando era restrito às 19 horas. Num outro dia foram presos, não sei exatamente se é o termo, mas foram levados pela Brigada Militar mais de 10 pessoas que estavam fazendo um churrasco no espaço de estacionamento lá desse serviço, e uma viatura, um veículo dele também foi recolhido pelo guincho que estava acompanhando a Brigada Militar. E esse restaurante continua aos sábados ali na Marcílio Dias, praticamente em frente ao condomínio Marcílio Dias, de onde eu resido. Ele, ao sábado de tarde, ele faz festa de pagode, né? Vocês da imprensa podem passar ali, não sei se nesse sábado ele fará, mas tem feito nos últimos 4 ou 5 sábados, ainda quando não estava aberto ali, ele monta 2 barracas, o pessoal fazer churrasco, com bandas de pagode ali, que às vezes se estende até as 19, 20 horas, quando tem a luz do dia, eles estão lá, né, bebendo à vontade, comendo, enfim, sem o mínimo cuidado com a saúde deles, enfim, né, e lógico, isso acaba atingindo a sociedade. Assim como na praia do Laranjal, né, que a Vera, por todo o seu problema de visão, talvez tenha dificuldade de circular lá, mas no segmento da praia, nós temos vários restaurantes ou lojas que vendem bebidas, enfim, como na hora do Laranjal, grandes aglomerações sem o mínimo cuidado. Aqui na Avenida Duque de Caxias, depois de uma cobrança forte de alguns vídeos que foram postados ali, foram tomadas algumas medidas pela Brigada Militar e Guarda Municipal, enfim, essas forças, às vezes, pela Polícia Civil acompanhando. Na Avenida Duque de Caxias diminuiu, mas, por outro lado, aumentou na Domingos de Almeida, onde não tinha isso, acabou aumentando na Domingos de Almeida. Aumentou em razão, não numa proporção grande como tem em outros locais. A Avenida Bento Gonçalves também teve um aumento nos últimos períodos, no período que o Regis colocou, início de março e abril, estava praticamente remoto, estava quase que deserto ali, mas nesses últimos meses retornou. E assim, hoje, por exemplo, não sei se foi passado isso para os meios de comunicação, se a Ascom passou, até saiu um card, eu reproduzi isso para algum segmento,
que a prefeitura se obrigou a retornar o atendimento na UPA Areal, o atendimento Covid, ficou exclusivo para atendimento Covid na UPA Areal, porque o serviço aberto aqui em que foi que eu tive problemas no domingo, o serviço daqui da Bento Gonçalves, ele não deu conta da demanda que tinha. Não apenas pela quantidade de pacientes, mas porque os profissionais aqui treinados, os profissionais, aliás, treinados, os profissionais que estão lotados ali, são profissionais que não têm uma expertise, aquela grande experiência em urgência e emergência, nesse sentido. São profissionais que foram, né, contratados ou trazidos da atenção básica, que é um serviço diferenciado. Uma situação é você atender numa unidade básica de saúde, outra atender numa unidade de urgência e emergência, e alguns profissionais acabaram se afastando. Segundo onde eu ouvi na segunda ou na terça-feira, agora não estou lembrado, são tantas reuniões, a alegação deles é que os 6 profissionais de enfermagem só avisaram as chefias que estariam de serviço nas mesas eleitorais no sábado ao final da tarde. Então, as chefias não tiveram tempo de buscar e de arrumar outros profissionais que pudessem suprir essas vagas ali. E o relato que eu tenho, e isso fui cercado lá quando eu estive no domingo à noite, é que falta o número mínimo de profissionais para atuar ali. Embora esteja contratado, a falha dos profissionais, né, ali, outros já pediram para ser... Ali no centro Covid. No centro Covid da UPA. Então, ali da Bento, onde seria a UPA, que nunca foi UPA. Isso, né? Então, ali, exatamente ali. Então, ali não, o número de profissionais está ganho. E o local que eu coloquei isso para a secretária colocar, o local está despreparado fisicamente também. Estão misturados, que se você cruzar, se você for na UPA Areal e for ali na Bento Gonçalves, está totalmente diferente. Ali na Bento Gonçalves estão misturados os pacientes, e alguns já com grandes sintomas de Covid, estão misturados às pessoas que estão acompanhando. E um outro pedido que eu quero fazer aqui, que foi nos cobrado isso para que o Conselho colabore, é que quando as pessoas forem levar seus familiares, vá uma pessoa só acompanhando o familiar para esses locais, para que não aconteça que ali às vezes as pessoas vão 4, 5 para levar um familiar, né, seja criança ou seja idoso ali, vai um grande número de pessoas e acabam adentrando lá o espaço, ficando no meio das pessoas que estão contaminadas. Isso é um risco grande das pessoas saírem dali com o vírus, embora não aparentemente. Então, as pessoas, né, vai acompanhar o seu familiar, uma pessoa, lógico, tem que acompanhar ela lá, enfim, mas uma é o suficiente, não precisa ir 3, 4 pessoas, e isso eu presenciei lá dentro, lá, e cobrei isso deve ser separado. O paciente deve estar, nesses casos, deve estar isolado da pessoa do acompanhante, e ter lá pessoas que são das equipes, que estão uniformizadas, estão paramentadas, para evitar a doença. Se continuar como está lá na situação, não tem espaço entre as cadeiras. Qualquer local público que você for hoje, você vai ver que tem um espaço entre uma cadeira e outra. Lá dentro, o que eu presenciei lá no domingo à noite, foi uma pessoa do lado da outra, pessoas abraçadas lá, né, nesse sentido, que é totalmente inconforme com os protocolos do Ministério da Saúde, os próprios protocolos daqui da Secretaria, enfim. Mas tu viste isso, Belletti. Mas e a Prefeitura de Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde, esse comitê que foi criado aí para os empresários passar o discurso deles, e a vigilância, quem é que fiscaliza? É como está aqui a Suzy Silva, nos comentários pela página do Facebook da Rádio Com. Ela diz, cabe aos gestores fiscalizar e trancar com multa esses lugares que o Belletti está apontando. Diz ela.
e ela diz, ela quer uma resposta concreta. Quem é que tem que fiscalizar? Porque o Belletti não pode fazer isso tudo sozinho. Qual é o papel da Prefeitura de Pelotas, da Secretaria de Saúde, para impedir que essa aglomeração, essa burla aí aconteça, porque é uma responsabilidade. Um está contagiando o outro um, e aí vai se contagiando, daqui a pouco estoura nas UTIs. Regis, no meu entendimento e na legislação do SUS, que eu trabalho e conheço ela muito bem, isso deveria ser o papel da vigilância sanitária. Só que a vigilância sanitária está totalmente omissa nesse sentido, e eu tenho até me indisposto com o pessoal lá da vigilância. Em poucas vezes eu vi a presença da vigilância sanitária acompanhando a Brigada Militar e a Guarda Municipal nesse sentido. A Guarda Municipal é para alguns casos específicos. Agora, nesse caso lá da UPA, deveria ter uma ação da vigilância, enfim. Segundo eles, a Guarda Municipal, que deveria ser responsável por esse cuidado lá, também se omitiu de estar lá presente. Mas eu só peço para a Vera um minutinho aqui para colocar o seguinte, né? A Guarda Municipal não estava lá no seu local, e isso me foi passado, eu cobrei isso da gestão da Secretaria, porque, estranhamente também, a Secretaria Municipal de Saúde, ela não tem um ano, de que ela está aqui na Secretaria, mas ela está de férias. Ela tem pouco mais de 6 meses aqui, mas deram férias para ela num período exatamente eleitoral. E aqui eu não tenho poder, enfim, de falar o que eu penso, o que eu tenho no quadro, porque me falta. E às vezes me dá emoções no quadro. Emocionou. Aqui. É compreensível, é compreensível. Porque assim, eu fui lá, e minutos depois de eu estar lá, de cobrar a presença dos profissionais, tinha 2 viaturas fortemente armadas, desceram de pistola em punho e de fusível para me amedrontar. A presença deles foi para me amedrontar e amedrontar quem estava lá dentro. Eu fui para cobrar o atendimento, que é referência, e logo, minutos depois, tinha 2 viaturas. Aquelas viaturas estão preparadas para enfrentar criminosos, desceram de pistola em punho das suas viaturas e com fusíveis. O presidente do Conselho, Belletti, ficou emocionado. Eu imagino, isso não é a primeira vez que acontece. O Belletti, certa vez aqui em Pelotas... Vera Lopes, eu vou deixar com a Vera, com a experiência que a Vera tem para lidar também com essa situação. Então, assim, né, foram 2 viaturas, né, com 7 guardas fortemente armados, né, não chegaram, eu estava pronto para ser preso naquele momento, né, e não iria ser preso, e queria até que eu ia colocar, como comuniquei a imprensa nesse sentido, e mais 2 motos nesse sentido. Agora, não fizeram movimento lá dentro para separar, para organizar as pessoas lá dentro. Simplesmente vieram para demonstrar força para as pessoas que estavam ali na frente e demonstrar força à minha pessoa, que estava lá e fiquei por 2 horas da Guarda Municipal. Vera Lopes, a pergunta, Vera. Em que situação, eu queria saber em que situação foi quando o Belletti foi reclamar na vigilância sanitária? Não, foi acho isso? que foi no centro Covid. Não, quando eu fui domingo lá no centro Covid, quando eu fui reclamar que as pessoas, tinham pessoas, segundo elas me relataram, que tinham chegado pouco depois das 14 horas da tarde e às 19 horas não estavam sendo atendidas. Eu estava trabalhando como fiscal nas eleições municipais e as pessoas me ligando que estavam sem atendimento. E perguntei para várias pessoas que estavam lá, as pessoas que eu consegui falar com elas, pessoas que aguardavam há pouco mais, tinham chegado depois das 14 horas, entre 14 e 15 horas, e não estavam sem atendimento. Após a minha chegada, que começaram a fazer a triagem das pessoas, ser chamadas as pessoas a serem atendidas, nesse quadro lá. E tive que me dispor com alguns profissionais que acharam que a minha presença lá
era indelicada quando eu cobrei deles nesse sentido. Alguns profissionais fizeram isso, pessoas que menos que me desconheciam. Aquelas pessoas mais antigas que me conhecem, me chamaram em separado e me colocaram as razões porque estava falta, porque faltam profissionais e falta uma atenção da gestão da secretaria. Por exemplo, não tinha uma pessoa responsável por isso, profissionais estavam trabalhando por conta, né? Não tem, a prefeitura alocou, e eu tenho documentos, por exemplo, lotou pessoas em cargos de outras secretarias municipais pagando o custo de R$8.000, mas não tem uma pessoa de chefia lá dentro do coisa lá. Os profissionais trabalham praticamente no período noturno, não tem. Tem uma pessoa responsável pela parte clínica de orientação aos profissionais durante o dia, mas no período noturno, até segunda-feira, não tinha uma pessoa responsável por organizar todo o fluxo, material, todos os sentidos ali. Colocam cargos em outra secretaria pagando mais de R$8.000, né, como eu tenho isso, e está no site da Transparência Pública de Pelotas, mas não colocam pessoas responsáveis lá para administrar a UPA lá, né, nesse sentido, que é onde tem, e hoje é o maior problema de Pelotas. Nesse sentido, o maior problema nosso de enfrentamento pela cidade é em relação à pandemia. Então, lá, na realidade, os profissionais estão meio que trabalhando por sua conta, por sua organização. Não existe uma chefia responsável por tomar atitudes como essa que deve ser adotada, de separar quem é acompanhante de quem está contaminado, ou, enfim, o de todo o quadro ali. Além de outras situações, né, pessoas que estavam atendendo pacientes lá dentro, que não pode isso, eles saíam para conversar com pacientes no meio das pessoas contaminadas, ou até mesmo teve um profissional que saiu à rua lá no local, fora do espaço. A pessoa que está trabalhando, né, ela tem que se reter a seu quadro dentro do seu espaço, e as pessoas saíram, né, eu vi mais de uma pessoa sair para conversar com pacientes que estavam sentados nas cadeiras. Isso também é irregular às normas de saúde. Não sei se congelou a imagem do Regis, se houve um corte na ligação. Alô? Acho que derrubaram o sinal da rádio aí. Não sei, caiu tudo aqui. Oi. Voltou, Vera Lopes? Acho que derrubaram o sinal da rádio, Regis. Não, eu acho que foi um ataque... Eu estou aqui de volta, Vera. Eu já estou aqui de volta. Eu acho até que foi um ataque hacker aí, né? Porque o Belletti começou a falar de coisas gravíssimas. Olha aqui, Belletti, a manifestação de espectadoras e espectadores aqui da Radcom, solidárias contigo, a Suzy Silva, valeu, Regis, atirando responsabilidade. Suzy, a Jura, me comoveu. Elô Mileu Martins, força Belletti, diz que são covardes. A Paola Gonçalves, que é jornalista, dizendo que absurdo esse relato, sinto muito de ter que passar por isso, Belletti. Miriam da Silva, que é a agente comunitária de saúde, dizendo força Belletti. A Elô Mileu Martins diz, estou com raiva e comovida com tua atuação. A Carmen Costa da Cunha diz, Belletti, lutadora incansável pela saúde da cidade. Luiz Lemões, muito obrigada pelo trabalho de fiscalização e defesa da saúde pública, Belletti. A Verinha Garcia, que o Belletti conhece há muito tempo, assistente social da Z3, dizendo aqui, estou chorando junto contigo, Belletti. Sei da tua luta exemplar pela saúde pública e sinto muito por isso. Meu abraço afetuoso. E vou dizer mais aqui, o Belletti, num certo momento, chegou a dizer, tem coisas que eu não gostaria de falar, ou que eu não posso falar pela minha condição de presidente do Conselho Municipal de Saúde. Agora, é muito estranho a gente ver que esse comitê de saúde aqui em Pelotas, comitê Covid,
ele ouve mais os empresários do que o reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Alau, que é um epidemiologista reconhecido no Brasil inteiro, e junto com seus colegas, inclusive com o professor César Vitor, que foi o orientador do Pedro na sua pós-graduação na Universidade Federal de Pelotas, e que também está junto nesse trabalho. São autoridades mundialmente reconhecidas, e não só eles, mas tem muitos profissionais que não têm essa visibilidade em Pelotas e no Brasil e no mundo, mas tem um trabalho extraordinariamente relevante aqui em Pelotas. Então, é preciso que a Prefeitura de Pelotas, que a secretária de Saúde, que estava em férias ou não está de férias, surpreendentemente, sem ter um ano, e outras pessoas da vigilância sanitária respondam por que o presidente do Conselho Municipal de Saúde está no centro Covid, cumprindo com o papel dele, papel definido pela legislação municipal, pelo SUS, pela Constituição Federal, e não pode estar lá fiscalizando. Eu tenho certeza até que o Belletti já foi certa vez aqui em Pelotas, eu tenho informação, porque eu acompanho a trajetória dele desde o tempo que o Arilson Cardoso foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, médico do Sindicato de Alimentação, desde o tempo que o Volney Vergara era presidente do Conselho, e o Belletti, naquela época, depois que passou a ser o presidente, inclusive, em certas ocasiões, foi ameaçado de morte aqui em Pelotas. Ele foi ameaçado de morte. Eu sei porque eu acompanho o Conselho Municipal de Saúde desde os anos 90. Então, não é novidade. Isso que aconteceu agora aqui em Pelotas, no centro Covid, no fim de semana, já aconteceu outras vezes. Quando o Belletti começava a fazer a fiscalização, o telefone tocava na casa dele de madrugada com ameaças de morte. Então, isso eu não desconheço. Certa mídia aqui de Pelotas que gosta de passar o pano, talvez não saiba. Agora, é importante que a gente tenha uma palavra da Prefeitura de Pelotas. O que é mais importante? Ouvir os empresários? Ouvir as autoridades da saúde? O que é mais importante? Na época da eleição, ficar tratando a Covid, que matou mais de 160 mil pessoas no Brasil, e tratar dessa forma irresponsável? É porque tem eleição que estão fazendo isso, jogando pressão em cima do presidente do Conselho Municipal de Saúde? O Ministério Público não pode escalar nessa hora, tem que vir a público e se manifestar. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público que atua aqui no MP de Pelotas, está se manifestando sobre isso, Belletti? Nós temos bastante dificuldade com o Ministério Público Estadual aqui de Pelotas, né? A partir agora do retorno das reuniões online, nós temos fornecendo todas as deliberações, nós temos encaminhado ao Ministério Público, né, que está oscilando, como a doutora Roseli, responsável pela parte da saúde, nos parece estar se aposentando ou se mudando de setor, se mudando de cidade, enfim. Outros promotores têm se manifestado, têm ocupado a pasta lá. Hoje, o principal documento à noite, Regis, posso disponibilizar essa imprensa para a imprensa, o link aqui, enfim, nós vamos estar debatendo, por exemplo, a questão dos serviços que deixaram de ser realizados na pandemia. Por exemplo, a Prefeitura de Pelotas adotou uma medida diferente em relação a uma lei federal, a 13992. Eu cito aqui, porque tive um diálogo com o presidente do Conselho Municipal de Lajeado. Lajeado, né, isso apareceu na imprensa também, em um determinado período, lá por questões de frigoríficos e outras indústrias lá, teve um grande número, teve um surto bastante grande por alguns dias de Covid, e não suspendeu os serviços eletivos lá, né, por um tempo maior do que quando estava a crise daquele caso. Em menos de 30 dias, passado o surto, as cirurgias e exames e outros procedimentos tinham voltado ao normal. Aqui em Pelotas, ficou suspenso os serviços eletivos do final de março até agora, praticamente o mês de setembro. Até o mês de setembro ficaram isso. Isso geraram filas imensas
Nós estamos agora no material que tem, nós estamos debatendo aqui, por exemplo, só na parte de ultrassom, no dia 29 o documento que veio para nós, dia 28 ou 29 de outubro, só na parte de ultrassom, tem mais de 13 mil pessoas no aguardo para fazer ultrassom. Né? Para fazer tomografia, são mais de 6 mil pessoas para fazer isso. Né? E mesmo procedimentos de urgência, como é o caso de oncologia, os casos de câncer, né? Nos hospitais, por exemplo, no Hospital Escola, que hoje está atendendo Covid, 90 pacientes aguardavam agora por cirurgia de oncologia, e na Santa Casa, que é outra referência também, né, para oncologia, também um número aproximado de 90 pessoas esperando por realizar a cirurgia, a sua cirurgia oncológica. Então, isso afetou muito a situação do atendimento à saúde. O número de pessoas aguardando por cirurgias aumentou muito, e por vários exames, né, vários serviços, até para acomodações físicas, enfim, no quadro ali, também por falta de profissionais. O grande problema, é bom registrar isso, o grande problema de Pelotas é que não tem médicos, e está faltando também, não sei por que razão, faltando enfermeiros, embora nós temos 3 faculdades de enfermagem aqui e 2 faculdades de medicina. O grande problema de Pelotas hoje são profissionais para atender a saúde. Espaço físico nós temos, nós não temos profissionais. Por exemplo, foram fechados 10 leitos de UTI na Beneficência Portuguesa e mais 10 no HE, por falta de profissionais. E isso vai levar, né, isso vai levar, quase que certo, que na semana que vem Pelotas estará com a bandeira vermelha, a região estará com a bandeira vermelha pelo fechamento de UTIs em Pelotas e Rio Grande. Em Rio Grande também foram fechados, né, porque diminuiu os casos, foram fechados, e esse cálculo que é feito pelo governo do estado levará a nossa região, a ter bandeira vermelha na próxima semana, a não ser que surja um milagre aqui de conseguir restabelecer aqui o número de UTI, mas já a direção do Hospital Escola respondeu que não tem profissionais, e houve manifestações também de profissionais que estão à frente, de que eles cansaram de trabalhar nesse segmento, nesse período ali, e que não querem voltar a atender nas alas Covid. Gente, tem 2 coisas assim que eu acho que depois desse relato do Belletti, cabe para nós aqui, para os nossos ouvintes, dizer: não tem gestão na área da saúde em Pelotas. Belletti não é de agora, desde aquela vez, daquele conto de terror dos exames Papa Nicolau, aqueles exames, era feito diagnóstico por sorteio, e que até agora não teve maiores consequências jurídicas, a gente não sabe por quê, mas entende que o Ministério Público não atua, mesmo quando provocado. Fica isso tudo claro, Belletti. Agora, essa questão de aglomerações e festas e que não são fiscalizadas, são liberadas, eu vejo isso aqui no Laranjal, principalmente quando chega a fim de semana, isso acontece, é fato. Mas também a gente tem informação, Belletti, que locais de trabalho, e não são poucos, mesmo referiu os bancos, são muitos os locais de trabalho que estão contaminados. Ora, a gente sabe que o procedimento não precisa ser médico, todo mundo já sabe. O procedimento é esse. Apareceu um caso que apareça em algum espaço, um escritório, uma loja, que seja, no mínimo tem que fazer uma desinfecção naquele local. E isso precisa que o espaço seja fechado lá por um determinado número de horas,
para fazer a devida desinfecção. São coisas básicas. Os ônibus precisam estar desinfectados muitas vezes ao dia, não é só uma vez. Isso tudo precisa ser feito. E outra coisa que eu reclamo, Belete, é justamente de não haver comunicação. Não basta dizer que tantos foram encontrados com outros tantos. Comunicação, eu digo, dos procedimentos básicos. Sim. Tá certo. Não, isso está claro, Vera, isso está claro, mas eu acho que agora se trata de uma coisa muito mais grave. É gravíssimo, né? O que nós estamos observando aqui pelo depoimento do presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Pelotas, o Luiz Guilherme Belletti. O Belletti, para mim, as ameaças que já houve contra ele em outros períodos aqui, né, que eu fiquei sabendo, que não cheguei ontem, não sou criança, conheço a aldeia, então o Belletti foi ameaçado lá atrás e, para mim, está sendo ameaçado agora. Não foi só nesse momento aí do centro Covid no final de semana. Então, eu acho que as autoridades têm um mínimo de responsabilidade aqui em Pelotas, não só da prefeitura, porque a prefeitura está jogada de cabeça na eleição, né? Então, até eu não vou dizer isso aqui porque eu não sou irresponsável, mas a prefeitura está com medo desses resultados, disso que o Belletti está colocando como uma antevisão catastrófica aqui na cidade, que a cidade de Pelotas fica em bandeira vermelha. Mas isso não nos surpreende, Belletti, porque o reitor Pedro Alau da Universidade Federal de Pelotas disse numa entrevista aqui na Rádio Com, para mim e para Vera Lopes, que se não tivesse providências, até o segundo turno correria risco aqui em Pelotas, porque o acúmulo, o nível de contágio ia crescer cada vez mais aqui em Pelotas e nós poderíamos ter que fazer um isolamento, não aquele isolamento adequado, mas um isolamento de última hora, porque a situação vai se agravar cada vez mais, o nível de contágio, e vai estourar nos leitos de UTI. Então, a prefeitura não pode fazer uma opção. Nós queremos agora disfarçar a realidade, mascarar a realidade. A prefeitura tem que assumir a responsabilidade, porque isso pode não ser favorável nesse momento para a prefeitura enfrentar a realidade sanitária da cidade de Pelotas como deveria, ouvindo a ciência, ouvindo o Conselho de Saúde e não ouvindo os empresários. E aí o que acontece? A população vai ficar à mercê do vírus com uma gravidade insuportável, Vera Lopes. Ô, Regis, eu só quero acrescentar que Pelotas não tem médico porque paga mal, muito mal. Então, os médicos que chegam para assumem aqui 3, 4 meses, faz um concurso ali adiante e vai. Qualquer cidade aqui do entorno paga mais que Pelotas. Sim, e isso é crônico. A gente vem falando há muito tempo. Isso é verdade. Mais uma vez, falta de gestão total. Isso, tudo bem, isso é verdade, é uma questão operacional, mas agora se trata de decisão. A gestão tem que decidir. Tem médico? Não tem. É uma questão operacional. Tem outros profissionais? Tudo bem. Agora, o problema é que o Conselho Municipal de Saúde, pelo seu presidente, sofreu ameaça da Guarda Municipal no centro Covid. Isso aí é uma coisa alarmante. Isso é grotesco. Isso não pode acontecer. Então, isso é que é relevante nesse momento. Tem que trazer os médicos, tem que trazer até de outras cidades onde não tem Covid com um contágio tão elevado. Mas agora tem uma questão aí fundamental, que é essa. O Belletti não é criança, o Belletti é um homem que está mais de 30 anos, talvez, na área da saúde pública. Então, tem que botar isso na roda. Tem que ir para a imprensa, Belletti. Toda a imprensa tem que ficar sabendo, mesmo aquela que passa pano, tem que ser informada por isso. Senão, a irresponsabilidade vai ser a irresponsabilidade que vai ceifar vidas aqui em Pelotas. Então, nós temos que levar isso para diante. Não pode ficar barato essa história. Como é que pode a Guarda Municipal chegar e bloquear a ação do Conselho Municipal de Saúde? Isso é grotesco, não existe. Isso é notícia nacional. Se for bem tratado, isso vai repercutir. Já tem a epidemiologia de Pelotas que aparece bem em todo o Brasil. Agora, esse escândalo aí, isso é notícia nacional, é óbvio.
Belete, o que vai ser feito a partir de agora? Não, Regis, assim, a questão dos médicos aqui assim, o número de, não é questão tanto de salários, tá, como a Vera referiu aqui. O que os médicos têm me relatado é assim, ó, o número que eles atendem aqui em Pelotas é praticamente o triplo que eles atendem em outra cidade, não é só a questão salarial. A demanda para que vai para eles é 3 vezes mais do que eles atendem em outros municípios, e também condições de trabalho. Até a secretaria agora comprou, mas não instalou um grande número de splits. Por exemplo, nas unidades básicas de saúde, eles ou trabalham numa sala que é chamada consultório. No verão atende numa sala gelada, porque não tem a climatização, ou no verão atende numa sala superaquecida. A prefeitura comprou, mas não instalou esses aparelhos. Então, também, além do salário não ser melhor que algumas cidades aqui, as condições de trabalho e o acúmulo de pessoas que eles atendem é isso. O número de médicos na rede pública de Pelotas deveria ser bem maior do que é hoje ali, na rede pública municipal e até mesmo nos próprios consultórios de especialidades aqui deveria ser bem maior, né? O número de profissionais para atender a população, no caso de especialidades de Pelotas e da região, deveria ser bem maior do que é hoje nesse sentido. Em várias unidades onde deveria ter 3, 4 médicos, hoje nós temos 1 ou 2 no máximo atendendo. Ou temos médicos que dividem, trabalham 2 dias numa unidade, 3 no outro, ou enfim. Então, isso acumula o número de pacientes em outro quadro. Uma situação também que nós debatemos aqui no Conselho é o suporte, por exemplo, o número de exames clínicos para eles poderem fazer o tratamento é muito demorado. O valor dispensado para fazer exames clínicos hoje aqui em Pelotas, ele é igual quando foi feita a municipalização plena no ano de 2000, né? O valor que era de R$156 mil na época, ele permanece hoje. Hoje nós deveríamos ter duplicado isso, né? Porque a medicina exige um número maior de exames, enfim. Então, eles colocam o seu digamos, o seu certificado até mesmo em risco de cometer erros por não ter exames o suficiente para dar o diagnóstico para as pessoas, como é nesse caso de ultrassom, né? O ultrassom é um aparelho que deveria estar disponibilizado, e existe isso dentro do quadro da prefeitura, a contratação e compra de equipamento de ultrassom para propiciar isso. Só que isso anda numa marcha tão lenta que, né, as coisas acontecem e vai passando o tempo. Então, o serviço de ultrassom, que é um serviço básico para que o médico dê o diagnóstico para as pessoas, ele leva uma eternidade para acontecer, assim como os exames clínicos. Isso também afasta os profissionais de saúde. Em algumas cidades, né, esse exame é pronto de um dia para o outro, né, é rápido ali, os exames básicos para que o médico dê e faça o tratamento com o paciente. Aqui não, aqui isso demora muito a ser realizado, ou as pessoas fazem de uma forma particular, né, as pessoas que têm condições fazem de uma forma particular os exames básicos, ou vão ter de esperar um bom tempo, né? É o caso, por exemplo, hoje aqui da obstetrícia, os exames de pré-natal, então, nesse período de pandemia, estão insuficientes, assim como os exames de ultrassom também estão insuficientes para atender o quadro. Nós até discutimos na reunião dessa quarta-feira para ter um ponto específico para o serviço de ultrassom. Nós tínhamos 2 ou 3 serviços complementares, realizando, mas basicamente 2 serviços que prestavam um bom número de atendimentos ao SUS e foram desativados porque os seus contratos não tinham como ser renovados, enfim.
Segundo a secretaria, mas não chegou ao nosso conhecimento, é que não houve interesse na licitação, mas nós, no Conselho, não tomamos conhecimento que houve, de fato, a abertura dessa licitação por serviços de ultrassom. Nós temos vários serviços de ultrassom particulares que, no meu entendimento, teriam interesse em realizar. Eu não vi, nós vamos cobrar isso pelo Conselho, para que se abra uma nova licitação para o serviço de ultrassom, que são o ultrassom, para quem não é da área da saúde, talvez não tenha esse entendimento, mas é um exame que dá o diagnóstico para os casos oncológicos, para outras doenças, para outras bactérias que precisam ser tratadas de imediato. Esse exame de ultrassom, ele é muito necessário, tanto quanto o serviço de raio-x ou outros exames ali, isso, para constatar os casos oncológicos, o exame de ultrassom, ele é essencial. E os casos de oncológico que nós temos em Pelotas, eles são de Pelotas e da região, não apenas pelo agrotóxico que nós temos em exagero aplicado na nossa agricultura aqui, mas por outros procedimentos, pela falta de agilidade no tratamento das pessoas. Muitas, por exemplo, mulheres, nós temos em Pelotas, pelo último encaminhamento, mais de 1.600 mulheres esperando por uma avaliação de cirurgião ginecológico. Então, algumas cirurgias ginecológicas que poderiam ser feitas para evitar o câncer, elas não são realizadas. Aí elas demoram a ser realizadas, quando vão ser realizadas, a pessoa já adquiriu oncologia, que aí o caso vai demorar muito mais a ser realizado. Ultrassom mamário, que hoje é realizado e voltou aqui em Pelotas, nós temos um grande número de mulheres com câncer de mama. O ultrassom mamário poderia evitar isso, com a retirada de nódulos, fazer uma biópsia com antecedência nesse sentido. Isso também está retardado, está atrasado ali. Nós temos mamografia, por exemplo, da mulher no número suficientemente, embora que com a paralisação dos serviços eletivos, isso gerou, aí tem quase 900 mulheres no aguardo de fazer mamografia, mas o que tem contratualizado são em torno de 2.000 mamografias mês, para atender as mulheres. Mas em vários casos a mamografia era insuficiente para o diagnóstico. O ultrassom é que é o exame mais adequado para fazer essa apuração da doença, do estágio da doença, de como ela se encontra, para que o médico possa fazer o tratamento. Então, a situação da falta de médicos em Pelotas, ela não é apenas salarial, ela é a falta de retaguarda para que o profissional tenha condições de dar um bom tratamento. Isso perpassa por nós termos exames numa quantidade maior para que possa ser dado o diagnóstico, enfim. E aí, com isso, acaba o próprio pronto-socorro. Tem pacientes que procuram o pronto-socorro várias vezes, quando poderiam ser atendidos na primeira ou na segunda vez, terem um encaminhamento para uma cirurgia ou para um outro encaminhamento que não precisasse retornar várias vezes. Agora de manhã, e aí não é um caso de Pelotas, é um caso de Capão do Leão, eu estou tratando, inclusive, com a coordenadora dos secretários da região, que é localizada, ela tem moradia e residência em Bagé, da macro-região, um caso de um paciente que tem um problema sério no fígado e na vesícula, ele precisa fazer uma cirurgia de urgência, e ele está há mais de 2 meses indo e vindo ao pronto-socorro de Pelotas, porque Capão do Leão não é só pronto atendimento, não tem o pronto-socorro, então ele se socorre do pronto-socorro de Pelotas. Mas como o cartão SUS dele, a residência dele é no Capão do Leão, deveria ser encaminhado a Piratini, até chegou a ser encaminhado a uma consulta lá em Piratini, mas não deram nenhuma definição de quando ele fará a cirurgia. Então, um dos casos que me envolveu hoje pela manhã no atendimento, e a orientação aos familiares desse paciente. Então, tem casos aqui que poderiam e deveriam, isso que assusta os profissionais,
é que não é dado agilidade. O médico faz o primeiro diagnóstico dizendo da necessidade de fazer uma cirurgia ou de fazer um exame mais avançado, e isso não é providenciado. Então, isso também acaba assustando que os profissionais veem para o atendimento aqui. Não é apenas uma questão salarial, não é uma questão apenas salarial, são de condições de trabalho e de condições de atender bem o paciente. Nesse caso, é isso. Isso é uma questão de gestão pública, né? Sim. Nós até, Vera, estendemos um pouco aqui a edição de hoje do Contraponto, tamanha gravidade desse relato do Belletti, que foi feito instantes atrás aqui, ele continua emocionado, ele falou por volta de 11h15, 11h10, que ele foi fiscalizar, foi fazer o papel que o Conselho Municipal tem que fazer, e foi pressionado pela Guarda Municipal aqui de Pelotas, que desceu lá no centro Covid, aquela estrutura que deveria ser a UPA da Bento, ali como o nome está dizendo, na Avenida Bento Gonçalves. E vem cá, Belletti, essa questão, o Paulo Farias, que foi diretor do Sindicato da Alimentação, está em Porto Alegre hoje, está dizendo aqui, tem que responsabilizar a prefeita Paula aqui em Pelotas, por isso que está acontecendo. Belletti, essa reunião do Conselho hoje, qual é o objetivo? O Conselho Municipal de Pelotas sempre se reuniu às quintas-feiras ordinariamente. Essa é uma reunião ordinária ou é uma reunião extraordinária? E qual é o propósito dessa reunião do Conselho Municipal de Saúde hoje à noite aqui em Pelotas, a partir de 7 horas, como antes era sempre o horário de reunião, ali na Casa dos Conselhos, na 13 de Maio, esquina Osório? Regis e os demais, os nossos ouvintes, as nossas pautas, elas são encaminhadas na sexta-feira, né, então foi anterior ao fato de domingo ali, mas o principal ponto hoje é uma resposta, um dos pontos são 2 pontos que tem hoje, o serviço de são 9 pontos que estão na pauta, o último foi retirado, né, mas que também é grave, o que nós não conseguimos debater na comissão, a questão do serviço de traumatologia da Santa Casa, que ficará para uma próxima reunião. Mas nós temos 2 pontos bem críticos hoje aqui, entre outros. Um é sobre o serviço de fisioterapia. O serviço de fisioterapia está parado aí desde março, sem encaminhamento, então, tanto pessoas... Serviço SUS. Serviço SUS. Tem um mínimo realizado pela Universidade Federal e pela Universidade Católica, mas o serviço que tinha lá, e foi o único que se propôs a continuar fazendo, o serviço que era chamado e conhecido na cidade pelo Serviço Cruz de Prata, mas que, na realidade, do Instituto de Reabilitação de Pelotas, ele foi o único que se pronunciou dentro do serviço de licitação, mas está no impasse de documentos e alguns entraves de profissionais, enfim, no CREFIT, mas na grande realidade quem está sendo prejudicado é a população que está há vários meses sem serviço. Então, esse é um ponto que nós vamos tratar hoje, e a proposta é de dar um prazo para a Secretaria e encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público também intervenha se caso esse serviço não seja agilizado. Sim, sim. E o outro principal é uma resposta à promotoria pública que nos pediu, que nós vamos tratar no plenário, com base nos decretos municipais, enfim, da suspensão dos serviços eletivos, que Pelotas tratou a Lei 13.992 do governo federal de uma forma diferenciada. Aqui em Pelotas, a lei, ela diz que os prestadores elas não podem ser punidos se elas não fizerem a quantidade de serviço contratualizado ou a parte qualitativa, né, que são coisas que acompanham o contrato. Mas em Pelotas fizeram de uma forma diferente e a intenção da Secretaria da Gestão retornar isso, de paralisar os serviços eletivos, ou seja, de não realizar serviços eletivos, seja de cirurgias, de exames ou de consultas, que isso a fila já está imensa e continuará. Em outros municípios, como eu citei, Lajeado, isso não ocorreu dessa forma, né? Passado a crise da pandemia tratado, foi conjuntamente os outros serviços continuaram da mesma forma. Nós temos um parecer de 4 professores da Faculdade de Direito de Pelotas dizendo, né, que
não pode ser tratado apenas uma doença, uma patologia, e deixar as demais de lado. Sim. Vera Lopes. Isso, eu até vou pedindo licença, que eu vou ter que me retirar, mas antes eu queria te dizer, Belete, além de apresentar toda a minha solidariedade, dizer que a melhor defesa para ti é tu falar muito para todo mundo e para a mídia, para todas as mídias, apresentar essa situação, porque a melhor segurança para ti é que todo mundo fique sabendo que tu está recebendo ameaças, e é isso aí, é a única, é a melhor maneira de te defender, Belete. Mais uma vez, um abraço e a minha solidariedade. Valeu, Vera. Belete, uma questão. Um bom dia. A todos um bom dia, viu, Regis? Eu tenho que sair imediatamente. Tá legal, Vera. Saudações do Fernando Diniz para ti. Olha aqui, o Belete, uma questão fundamental. Tu tinhas dito que tu lá no centro Covid recebeu ameaça. Essa questão vai ser tratada na reunião de hoje do Conselho, e tu falaste também que o Conselho, eu entendi que o Conselho poderia se retirar dessa comissão, desse comitê. Isso vai estar em pauta também, a saída do Conselho desse comitê Covid aqui em Pelotas? Está na pauta de hoje também. É também um ponto de pauta de hoje, está isso, né? E aí, Regis, eu redigi né, você que acompanha por um tempo, nós temos um informativo que é distribuído ao Conselho, e eu redigi uma nota ali de mais de meia página relatando essa situação, né? Eu não sei se isso, pelos termos jurídicos e legais, se coloca como ameaça, só que a minha presença, né, chamaram e os caras desceram, né, eu estava na porta lá, até para evitar que eu me contaminasse lá, enfim, eu estava na porta, exatamente as duas viaturas pararam em frente onde eu estava e desceram de pistola em punho, que isso não é um ato normal de se fazer. Né, e se dirigiram a ti, esses guardas municipais? Não chegaram a se dirigir a mim, mas ficaram, né, prestando atenção na minha pessoa, porque um outro funcionário lá de dentro, né, veio, encontrou eles e ficaram conversando ali por mais de 15 minutos. Ali. Sim, mas alguém que trabalha no centro Covid passou a conversar com esses guardas municipais para que eles, então, e ele te identificou como esse funcionário quis te emprestar uma responsabilidade que tu estava atrapalhando a atividade deles. Talvez fosse isso, né? Eles não chegaram, né? Eu até disse para pessoas que estavam próximas de mim, digo, eles devem ter vindo aqui para a minha prisão nesse quadro ali, né? E as pessoas até se afastaram um pouco de mim, ficaram do lado ali, né, nessa situação, mas não tinha nenhum motivo para eles virem, né, e vieram de aquela forma violenta como eles fazem para atacar bandidos na cidade, né, para atacar. Eles vieram dessa forma, desse quadro. E não tinha mais ninguém do Conselho contigo? Não, infelizmente não, né? Era um domingo à tarde, né? Eu fui lá para ver a situação, até pedi para o quadro, é que o nosso quadro de fiscalização está bastante precário, em razão de doença de familiares de algumas pessoas que são da comissão, e outras porque são pessoas idosas, né? Como você sabe, a maior parte dos conselheiros que atuam, de fato, são pessoas aposentadas, já num quadro, enfim, que tem se restringido a fazer. Nós não temos feito fiscalizações dentro dos hospitais, ou até em outros serviços, exatamente por nos precaver nesse sentido ali. Eu tenho, né, como tenho obrigação de assinar documentos, de encaminhar documentos, eu não tenho deixado de trabalhar, mas até mesmo outros conselheiros têm trabalhado da sua casa, enfim, me ajudado a apoiar da sua casa, mas não têm vindo aqui no conselho, a não ser quando é necessário assinar documentos ou fazer alguns outros encaminhamentos. Nós nos reunimos, né, em alguns momentos, mas via online também, nesse sentido ali. Então, e era uma situação que eu não esperava receber tudo aquilo, encontrar aquilo que eu encontrei lá também, né, nesse sentido, e também não podia esperar que alguém se dispôs nesse sentido. Eu fui lá para ver a situação e me deparei com aquele quadro lamentável que tem isso.
e me foi relatado pelo grupo de WhatsApp, enfim, pelo contato de WhatsApp, que ontem aconteceu algo semelhante também lá, que as pessoas atrasaram. E relato de funcionários lá de dentro, o pessoal tem me relatado, os funcionários têm me relatado que praticamente todos as noites e os dias, os turnos de trabalho, a falta de profissionais tem sido bastante grande. Os profissionais que estão contratados lá não estão indo trabalhar, né? Seja por uma razão ou por outra, não estão indo trabalhar. Deveria a equipe de médicos ser de 3 médicos, na segunda para terça-feira, apenas o médico estava na assistência das pessoas lá no centro Covid. Lá, enfim. E não seria interessante, Belletti, ter uma equipe assim, tu e colegas do conselho irem outras vezes lá, e claro que o abalo emocional que a gente percebe é grande, mas tu e mais outras pessoas para irem lá e até... Nós estamos nos organizando para isso, para fazer esse acompanhamento lá. Sim, no sentido e até maior, uma sugestão minha, Belletti, de repente com ex-presidentes do Conselho Municipal, para mostrar que é um movimento da sociedade e de atuadores na área da saúde pública aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas ainda está o Arilson Cardoso, que é médico do Sindicato da Alimentação, que tu conheces muito. Não sei se... Hoje eu tenho um pouco de aula com o Volney Vergara, que era uma pessoa fundamental na área da saúde aqui em Pelotas, e outros ex-presidentes e ex-conselheiros, para ir uma equipe. Eu não quero aglomeração, mas é para dar peso nisso e tirar essa responsabilidade gigantesca que paira sobre os teus ombros, num momento dramático da saúde pública em Pelotas, e que a gente vê que daqui a pouco o governo, em vez de estar dialogando com vocês do Conselho, com autoridades da saúde pública aqui em Pelotas, das universidades, com a sociedade em geral, eles estão querendo, não estão permitindo as condições adequadas para funcionar o lugar que é mais importante que funcione na saúde, que é o centro que trata da Covid. E até a gente pode ficar desconfiado se não tem uma ameaça aí que é orientada por alguém que, se não fala em nome da prefeitura, tem responsabilidade no município e está orientando esse tipo de ação aqui, que não é contra o Belletti, contra o Conselho, é contra a sociedade em geral, Belletti. Regis, eu não quero colocar e não tenho nenhuma informação sobre isso, que tenha partido isso tanto da secretária, que essa atitude tenha partido da secretária, tenha partido da prefeita, né? Eu quero isentar isso, quero deixar bem claro, que eu não tenho nessa colocação. Infelizmente, também o comando da Guarda Municipal tem trocado, até anteriormente com o diretor anterior que tinha da Guarda Municipal. Eu tinha um diálogo com ele, enfim, até por problemas na casa, que enfim, eu tinha um diálogo. Mas com o atual coordenador da Guarda Municipal, eu não tenho tido esse contato, não tenho tido essa interlocução com ele lá, enfim, eu não sei de quem partiu, se foi de funcionário de lá. Mas quem é que manda? A Guarda é subordinada à Prefeitura de Pelotas, ou deveria ser. Mas tem um comando lá, né? Tem um comando que determina isso, o operador do dia que determina isso. Então, eu não posso aqui colocar a responsabilidade, colocar isso no ar, né? Sem apurar, mas eu acho que deveria, né? Talvez deveriam ser apurado lá as circunstâncias, porque a presença dessa viatura lá nesse sentido ali, enfim. Eu não consegui também reunir, por várias razões, não consegui reunir com a direção do Conselho nesse período, né? Talvez consiga reunir amanhã, enfim, mas não tive para tomar esse encaminhamento nesse sentido ali. E houve também, já num outro período anterior, também uma inibição dentro do Hospital da Beneficência Portuguesa, também quando fazia o trabalho lá de verificação dos leitos psiquiátricos que nós tivemos agora há pouco tempo ali. Então, a nossa fiscalização incomoda muito aos prestadores de serviço e até mesmo aos profissionais, né? Mas uma coisa é um hospital privado, né, Belletti? Como é a Beneficência. Outra coisa é um centro Covid, que é de responsabilidade da Prefeitura e do sistema SUS. Agora, eu pergunto, esse funcionário que chamou, que foi conversar com os integrantes da Guarda, ele sabia que tu és o presidente do Conselho de Saúde aqui de Pelotas?
Sim, eu estava identificado, eu estava com crachá e me identifiquei quando fui falar com as primeiras pessoas, me identifiquei para as pessoas como presidente do conselho, enfim, né, no quadro ali, e estava com a camiseta, né, com a jaqueta que está aqui nas minhas costas, que é nosso uniforme de trabalho, né, uniforme que até me Sim, nos apelidaram de periquito, eu estava com essa jaqueta, é verde, né? verde, que o pessoal até me critica às vezes por essa cor que eu estava usando nesse sentido ali, enfim, mas o uniforme que foi escolhido para nós trabalhar, eu estava com a jaqueta do conselho e estava com o crachá, né, bem identificado ali, enfim. Né, e quem chamou a guarda, porque a guarda não iria lá só porque não tinha nada o que fazer. A guarda foi porque alguém chamou. E quem chamou certamente sabe que tu que estavas ali és uma pessoa que tem autoridade, porque é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Isso precisamos apurar de fato o que foi agora, né, é assim, né, eu tô bem esgotado, né, e, enfim, tomando até algumas medicações, às vezes para aliviar o estresse aí do dia a dia, porque são várias situações, né, a minha mãe também passou por um período que teve internado na UTI com suspeita de Covid, então problemas desde casa, enfim, né, e a rotina de trabalho. Agora, sim, Regis, essa rádio aqui é uma rádio montada pelos sindicatos, né? E eu voltei a trabalhar, por exemplo, quando eu voltei e retornei do período que eu estava em Campo Sul, eu gostaria de não estar nessa função, porque a função do presidente é bastante desgastante, como tu próprio falasse, né? E essas ameaças que eu tenho sofrido, não só as ameaças nesse sentido, mas até de propina, né? Já me ofereceram propina para mim fazer vistas grossas dos quadros, eu sofri vários encaminhamentos. Então, eu gostaria de não ocupar, não ter mais ocupado essa função de conselho, mas vários sindicatos, né, do movimento, várias pessoas do movimento sindical e dirigentes pediram para que eu voltasse a atuar no conselho, enfim, e de ter esse apoio. E eu estava na tua posse, eu estava no dia que tu fosse recolocar na condição de presidente do Conselho Municipal de Saúde, e eu via que era uma mobilização de todos os setores da saúde querendo a tua presença novamente no Conselho. Sim, exatamente, né? Só que depois houve essa crise aí do desmonte dos sindicatos aí pelo governo federal, e aí eu acabei, né, várias pessoas do movimento sindical que atuavam, por exemplo, na comissão de fiscalização, em outras comissões, acabaram também saindo da composição do conselho, como, por exemplo, o Mauro, né, que era do sindicato Mauro, nosso Maurão, do sindicato dos Os bancários, né, bancários. que acabou saindo até mesmo da cidade, enfim, e outras pessoas que me davam apoio aqui. Hoje eu não tenho esse apoio também do movimento sindical, então fica esse registro aqui também, porque os movimentos populares, né, não tem dado aqui. Eu tenho hoje uma composição, e é a composição do conselho de 48 pessoas, mas são pouquíssimas pessoas que se envolvem diretamente nessas atividades, nesse sentido ali. Então, são pessoas que comparecem às reuniões, mas eu também, o número não tem chegado a 40 pessoas, dos 48 não tem chegado a 40 na média das reuniões que nós temos aqui, mas é isso, as pessoas participam das reuniões, onde se debate, se encaminha, mas nas próprias comissões que nós temos internas no Conselho, desde a comissão de fiscalização, a comissão de finanças, enfim, eu tenho tido bastante dificuldade e tenho um número pequeno de pessoas para estar atuando nas várias frentes que nós precisamos atuar enquanto Conselho de Saúde e a responsabilidade que nós temos com o quadro. O orçamento desse ano para a saúde, né, que foi quando eu fui entrevistado ali para aquela atividade do Diário Popular, né, o debate do Diário Popular, eu colocava, né, Pelotas tem um orçamento de mais de 300 milhões para a saúde, lógico, que atende Pelotas e região, são 285 milhões diretos no orçamento municipal, mas os recursos da Universidade Federal, porque os recursos da Universidade Federal, eles não vêm via o Fundo Municipal de Saúde, eles vêm do Ministério já direto para o caixa da Universidade Federal, então ele não é contabilizado diretamente nesse sentido, mas é o dinheiro utilizado na saúde. Então, somando os dois valores, se não me engano, o orçamento para a Universidade Federal específico para a área da saúde, exceto o dinheiro lá do hospital, é de 34 milhões de reais.
né? Então, é um alto valor que se tem aqui, enfim, mais 300 milhões de reais, que deveria ter, né, uma discussão mais ampla e uma aplicação de uma forma mais, digamos que nós evitasse a doença, evitasse esse grande número de adoecimentos, de pessoas que precisam procurar o pronto-socorro, precisam ser internadas nos hospitais. Mas, para isso, eu preciso de ter pessoas, né, com dedicação, com vontade de trabalhar com nós. Aprender a trabalhar isso, né, tem vários meios de nós aprendermos a fazer essa forma aqui, nesse sentido ali. Tá bem. Belete, muito obrigado pela presença aqui na Radicom. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Há muitos anos que o Belete está sempre nessa ação aí, potente, né? Comprometido com a saúde pública aqui em Pelotas, e nós, profissionalmente, sempre tivemos acompanhando a trajetória dele e de outros tantos e outras tantas lutadoras da saúde pública do SUS aqui em Pelotas. O microfone da Rádio Conto, sabe, perto de casa, está sempre disponível para ti e para o Conselho Municipal de Saúde. Tendo informações relevantes, é só, né, bater o WhatsApp que estamos acertados. E hoje temos o maior interesse de saber como é que vai ser essa reunião do Conselho Municipal de Saúde, que eu imagino que seja uma reunião virtual. Não sei se é uma reunião presencial. É virtual, né? É virtual. Tá bem. A reunião virtual, eu quero até pedir desculpa pela minha emoção, né, mas é que a minha saúde meus nervos já afloraram, enfim, né, e eu sou uma pessoa, né, realmente emotiva ali nesse sentido, e esses casos, né, nos causam aflições, enfim, nesse quadro, né? Quando a gente quer fazer o bem das pessoas e é mal interpretado por alguns segmentos ali. Mas não quero responsabilizar ninguém, agora tem que expor isso, como disse a Vera, né? É a gente falando, expondo que a gente vai se proteger e a sociedade vai ficar sabendo dos reais fatos. Obrigado pelo espaço, Légio, estamos à disposição. Minha solidariedade da Rádio Com, e qualquer coisa já sabe, é só prender o grito. Nós ouvimos o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luiz Guilherme Belete, que é um cidadão responsável, um lutador pela saúde, e teve responsabilidade até de não transferir responsabilidade sem ter uma comprovação. Isso mostra aí o caráter do Belete e também a responsabilidade que ele tem para, mesmo sendo ameaçado, não ficar jogando penas ao vento. Ele só disse que houve uma pressão, e isso houve e tem que ser apurado. A prefeitura tem que apurar isso, a prefeita, a sua secretária, a vigilância e quem é responsável pela guarda municipal. A guarda municipal tem que cuidar da nossa segurança e até, quem sabe, da nossa saúde, mas não ameaçar quem luta para que nós todos tenhamos a melhor saúde possível. Nós voltaremos amanhã, prolongamos, agradecemos muito ao Juliano Lima, a equipe de produção da Rádio Com. Nós extrapolamos o tempo, até porque, dado o fato relevante que nós estamos abordando hoje, nesta manhã, aqui na Rádio Com. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Contraponto, às 9 da manhã. Até lá, um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Nós estamos na quinta. Uma boa sexta-feira para todo mundo e seguimos aqui fiscalizando e lutando o poder instituído e todos aqueles que conspiram contra a nossa qualidade de vida. Obrigado, até amanhã, tchau.